Bom dia a todos. Vamos então mais uma vez, agradecer a Jesus por podermos estar nessa casa novamente, onde nós desfrutamos de energias de amor, de energias de paz, e onde podemos também conviver, com os amigos, colocar as conversinhas em dia um pouquinho, e a gente nos rever. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele então a esta oportunidade que estamos tendo nessa manhã, de podermos retornar nesta casa de bênçãos, de oração, onde buscamos sempre o lenitivo das nossas angústias, das nossas aflições, onde buscamos também o equilíbrio para continuarmos a nossa jornada terrestre com bastante discernimento, com bastante amor. Senhor Jesus, Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós as bênçãos de paz, de luz, a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta manhã, Senhor, abrir mente e coração para o entendimento das suas mensagens, dos seus ensinos, e que eles possam falar fundo ao nosso coração, mas que também possa ser compartilhado com todos o nosso convívio. Rogamos também um amparo da nossa mentora espiritual Benedita Fernandes, para que possa envolver a nossa querida Giovana, que fará a preleção da manhã, dando a ela todo equilíbrio, toda serenidade, para que possa passar a mensagem que preparou. Abençoa, Senhor, esta casa que nos acolhe. Abençoe os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. A nós, Senhor, rogamos o amparo, a força, para que possamos levar mais uma semana com bastante equilíbrio. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gi? Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O tema de hoje vai ser a evangelização infantil. A princípio, a hora que vocês ouçam, parece que não vai fazer sentido. Talvez os filhos já tenham crescido, não tenham contato com criança, mas no decorrer vocês vão perceber que sim, que fará sentido. Qual a importância da evangelização infantil? A criança é um espírito reencarnado que começa sua nova existência na carne. Ao ler parece ser uma coisa óbvia, né? Claro, é uma criança, está iniciando sua vida, está começando sua passagem, mas até então a gente não para pensar por que devemos ensinar a criança? Por que devemos ensinar a criança coisas que ela vai levar para a sua vida, os princípios, os valores? A evangelização é importante e urgente para as crianças. No meio espírita, entre muitos, pode transpor a figura de um missionário. Por essa evangelização, é possível que a criança, ela, além de aprender, ela transmita, vai ser as ações dela, vai ser o que ela vai passar. E isso serve para coisas boas e coisas ruins. A partir do momento que estamos ensinando, dando exemplos de coisas ruins, é o que ela vai estar passando. Ela vai chegar na escola e ela vai falar para os amigos, ela vai ter as mesmas atitudes que ela está vendo em casa, que ela está vendo no centro, boas ou ruins. Vai de cada um o que é para passar para ela. Deixar as crianças virem a mim, não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A gente tem o costume de achar que a criança vai atrapalhar.
eu não vou levar minha criança no centro porque ela vai fazer bagunça, ela não vai se concentrar, ela não vai entender. Realmente, ela não vai entender o que está acontecendo aqui, o que o mensageiro está querendo passar. Mas vai ser as vibrações, o ambiente, vai ser importante para ela. E aí tá a importância da escolinha de evangelização. A criança, ela não vai entender a mensagem que está sendo passada aqui, mas essa mesma mensagem vai ser passada de outra maneira, de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança consiga entender, que ela pare e pense. É importante também explicar para ela o porquê que ela está aqui, o que os pais, o que a família, os amigos estão fazendo aqui na palestra, enquanto ela está aprendendo lá embaixo. Mostrar para ela que é a mesma coisa, só que são de maneiras diferentes, maneiras que atribuem. Tem uma passagem de um livro que a gente está fazendo, o Evangelho do Lar, que conta a história do seu Hugo. E lá ele te conta quando ele era criança, que ele participava de um trabalho, e ele sempre estava assim, olhando para a pessoa, e tinha uma pessoa lá que costumava ficar arrumando a posição dele, arrumava a postura, o que ele tinha que falar, o que não tinha. E daí a pessoa, o dirigente da casa, começou a ver essa vontade dele em aprender, em interagir, e começou a fazer perguntas a ele. Então, toda semana que tinha o trabalho, chamava ele, se eu não me engano, com 9 anos, não tenho certeza, e passou esse papel a ele. Então, toda semana ele subia, ele falava, ele respondia perguntas, ele interagia. Essa pessoa plantou a semente nessa criança. Foi a partir daí que ela se tornou o que ele foi para nós. Mas então, como evangelizar? Evangelizar pode ser uma coisa simples. Tudo que a gente ensina é evangelizar, desde o bem e o mal, né? Porque todo mundo aprende. E a gente tem que aproveitar essa chance e fazer em qualquer momento, em qualquer lugar a gente pode fazer isso. A gente está vendo um irmão que está precisando de alguma coisa, está precisando de ajuda, de uma palavra amiga, de algum ensinamento. Faça, fale, converse. Essa vai ser uma atitude que talvez pra gente é tão pequena, mas pra pessoa que está ouvindo pode ser de muita... Eu trouxe um vídeo. Às vezes a gente se depara com a criança, tá fazendo bagunça. Vou fazer o quê? Vou dar o celular para ela assistir vídeo. Assistir vídeo, joga jogo. Por que não aproveitar o tempo dessa criança para que ela aprenda algum conteúdo que realmente vai importar para sua vida, né? Ao invés de ficar assistindo coisas aleatórias que não acrescentam em exatamente nada nesse sentido, apresente a ela coisas que vai levar para a sua vida, que ela vai aprender. Aí eu encontrei esse canal no YouTube que é sobre a doutrina espírita. Daí esse vídeo conta um pouco da história do espiritismo por meio de Allan Kardec e como tudo começou. E assim, é ótimo para a criança entender como acontece, porque assim a gente vai querer o quê? Vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo para ela entender como acontece? Não vai ser assim, para ela vai ser uma coisa que não faz o menor sentido. E até para a gente mesmo, muitas vezes a gente se depara com coisas que, palavras, termos que é utilizado, mas que a gente não compreende, que torna um pouco abstrata. E dependendo do que for, os conteúdos, os vídeos, os livros, ele pode sim acrescentar a nós também o conteúdo infantil, porque é de uma maneira simples. Então assim, muitas coisas que talvez a gente não conheça, que a gente desconhece, que tem dificuldade, pode ser por meio desse material que a gente consiga aprender. Quem foi Allan Kardec? Nesta manhã de primavera, era dia de evangelização. Bom dia, crianças! Como passaram a semana? Eu passei bem, tirei 10 no dever da escola. Eu ganhei um brinquedo legal, mamãe comprou no bazar do centro. Eu também passei bem. E você, Maurício? Passei bem,
mas sinto saudades do vovô que morreu de coronavírus. Tia Mônica, como sabemos que ele está no plano espiritual? Alguém de lá já voltou para nos contar? Podemos dizer que sim, e é sobre isso a aula de hoje. Em outra época, na cidade de Paris, ocorreu um fenômeno muito curioso. As mesas de um salão começaram a se mexer, e parecia que se mexiam sozinhas, pois não havia nada ao redor para produzir os movimentos. As pessoas ficaram espantadas, mas depois começaram a se divertir. Até que um rapaz resolveu chamar um amigo para tentar descobrir o que estava acontecendo. Era alguém muito inteligente e estudioso, conhecido como Professor Rivaio, mas não quis saber de ir até lá. Achou uma grande bobagem. Os fenômenos não pararam de acontecer e, de tanto insistir, o professor foi até lá. Observou e viu que as pessoas estavam tentando se comunicar com as mesas. Que esquisito, tia Mônica. Mesas não têm músculo e nem cérebro. Pois é, mas na verdade não era a mesa que fazia aquilo, e sim algum espírito que estava por ali. Na nossa natureza espiritual, há pessoas que têm em seu corpo uma condição propícia, que permite que elas consigam receber influência dos espíritos. Certamente, havia alguém assim ao redor da mesa, e o espírito, através de uma substância da pessoa, produziu o movimento. E o que o professor fez? Ele começou a frequentar as reuniões. Uma vez, recebeu a mensagem de um espírito que disse conhecê-lo de outra vida, e que seu nome em outra época era Allan Kardec. Ainda ficou sabendo que havia uma missão importante para ele, que era organizar uma nova doutrina. Daí, começou a se dedicar, formulou inúmeras perguntas para entender o mundo espiritual. E não queria ser enganado. Fez a mesma pergunta para diferentes médiuns e só acreditava em respostas iguais. Com o estudo terminado, publicou um livro chamado O Livro dos Espíritos. E o que os espíritos disseram de tão importante? Explicaram sobre Deus, sobre a natureza espiritual, o porquê estamos neste mundo e temos que encarnar tantas vezes, sobre as leis de Deus e também sobre Jesus. Interessante! Quero aprender sobre tudo isso. Muito bem, Maurício. Nunca deixe de estudar. Até mais, pessoal! Esse vídeo, a gente consegue perceber que são realmente os ensinamentos que o começo, a história, e por meio dele, eu selecionei ele também porque é o começo desse livro. A Ana me emprestou, ele é para as crianças da Turma da Mônica, Allan Kardec, Princípios e Valores. Então, assim, tem e-mails, tem livros, na internet tem inúmeras histórias, parábolas, que dá para ser dita à criança, que dá para ser contada, que ela vai interagir, que ela vai se interessar. E aqui, no começo desse livro, é o que conta no vídeo, né? Começa explicando o porquê, daí a Turma da Mônica vai fazer uma viagem em Paris, e a cada relato que elas fazem sobre a viagem, um primo deles faz um ensinamento de Jesus. Então, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fazemos aos outros. Aquele que pede perdão de suas falhas só o obtém se modificar sua conduta. Quando o amor dirige os sentimentos e os pensamentos, as ações são corretas. Então, a cada parte há um ensinamento de Jesus. E por meio do conto, da história, da introdução, a criança vai passar a conhecê-los. E nessa parte que a criança vai conhecê-los, a gente aprende. No momento que a gente está passando esse ensinamento, é o momento que a gente está aprendendo. Que talvez algumas coisas que a gente saiba, né, o que é o certo e o que é o errado, mas que nunca passamos, nunca lemos, nunca paramos para pensar a respeito. Esse aqui também, Jesus no nosso lar. E tem outros, Além da Vida, Chico Xavier, Francisco de Assis, Allan Kardec. Essa é uma coleção que traz grande parte dos ensinamentos. Então, assim, eu pratico evangelização infantil tem 6 anos. E foi a partir daí que eu comecei a estar mais presente da doutrina. Até então a gente participa do lar, da casa e tudo mais,
mas não tem aquele aprofundamento, a gente não para ler, para estudar, para realmente refletir muitas vezes. Então, a cada semana que eu ia preparar a aula, era uma coisa diferente que eu ia trazer a eles. Essa semana eu trouxe trazer o bem, amanhã eu vou trazer sobre ajudar o próximo, amanhã eu vou trazer sobre a caridade, o amor, a fé, enfim. Então, a cada momento, a cada história, a cada conto que eu pesquisava, era um momento que eu aprendia. Isso serve para todo mundo. Pesquise, antes de passar isso, eu vou começar a fazer isso com meu filho, com meu neto, com meu sobrinho. Pesquise, pare e pesquise. Aprenda primeiro antes de querer repassar. Porque se você for passar isso para a criança sem estar certo do que você está falando, na dúvida, meio confuso ainda, não passe. Aprenda primeiro para a criança ver, sentir a sua firmeza ao falar. Sentir que você realmente sabe aquilo e que sim, que aquilo é verdade, é assim que acontece. E vão ser ensinamentos que elas vão levar pelo resto da vida. Claro que vai ter algumas que vão seguir por outros caminhos que muitas vezes fogem ao nosso alcance. Mas elas vão ter consigo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Então é preciso que respeite ela, respeite o que ela está sentindo, dê espaço para que diga, para que converse, para que exponha os seus sentimentos. Porque muitas vezes, a criança está fazendo birra. Mas por que ela está fazendo essa birra? O que é que está afligindo o coração dela a esse ponto? Talvez pra gente seja uma coisa assim, que não faz sentido, mas para ela vai fazer. Nem sempre é por malcriação. Então, ame a criança, respeite ela, mostre para ela como acontece dentro do nosso lar, dentro da casa. Sempre diga a ela, olha, você pode conversar, você pode falar, você pode ajudar. Sempre pergunto, você quer ajuda? Por meio desses exemplos que elas vão aprender. Os exemplos que fazemos do bem ou do mal, né? Ela vai aprender. Então sempre mantenha dentro dos nossos lares, aqui no centro, energias positivas. Evite que a criança presencie discussões, palavrões, atitudes de má fé. Evite tudo isso, porque como diz a criança é esponjinha. Tudo que ela vê, ela aprende. E nessa de aprender é o que ela vai transpor. Então aprenda, ensina, faça o que você aprendeu. Utilize esses ensinamentos em sua vida, mostrando a ela como acontece. Quando menos perceber, ela vai ter aprendido, ela vai estar repassando e vai estar refazendo os ensinamentos de Jesus. Eu trouxe também uma parábola, que a parábola do semeador. Muitos já devem conhecer. É assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso entrou em um barco e assentou-se. Ao povo reunido da praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira-mar, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado de seu coração. Esse é o caso da semente que se perdeu. A palavra se perde quando a gente não a aproveita. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas,
visto que não tem raízes em si mesmo, permanece por pouco tempo. De acordo com o que acontece alguma dificuldade na sua vida, a palavra se perde. No momento que acontece alguma coisa em sua família, a palavra se perde e a gente acaba usando a razão que nem sempre está certa. Quando a semente caiu nos espinhos, esse é o caso daquele que se ouve a palavra, mas a preocupação da vida e as riquezas a sufocam. E quando a semente caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa parte, e quando a semente caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Faça com que a criança ouva a palavra, que ela a entenda. Não queira que ela vá aprender sem estar ouvindo, sem estar aprendendo, sem ter ninguém ensinando a ela. Mostre a ela, dê exemplos. Faça com que aconteça as palavras de Jesus para a criança aprenda. Esse solo fértil vai ser plantado na criança. A criança é esse solo fértil. Por meio do que a gente planta nela, é o que vai ser a mudança do futuro, das gerações, o futuro das pessoas que estarão aqui presentes. Eu encerro com essa parábola. Agradeço a atenção de todos. Quem tiver alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Uma colocação. Kardec vai usar muito no livro dos espíritos a expressão espíritos infantis, né? Várias questões ali, né? Quando você fala de evangelização infantil, é como você falou no começo, não é só para criança, né? De repente uma criança ela tem um espírito muito mais adiantado do que um adulto, do que o pai, vamos dizer, né? Ou a mãe. Eu queria saber da tua opinião da evangelização em casa. Por que em casa? Porque a casa espírita ela tem os horários dela estabelecidos em função dos trabalhos, né? E a família, ela sabe melhor do que ninguém dos horários de todo mundo que eles convivem ali. Sim. E essa parece que foi uma prática não muito usada, né, ou esquecida das famílias espíritas, né? Então, não que não deva ter evangelização no centro, pelo contrário, né? A evangelização é um dos momentos de preparação de trabalhadores, né? A formação de trabalhadores e tal. Mas se essa criança já vem com certa informação de casa, isso ajuda muito, né? Inclusive nas aulas de evangelização, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa evangelização em casa, né? Porque ninguém melhor que os pais conhece os filhos, né? E sabe da necessidade. Isso a gente pode começar com o Evangelho no Lar, né? Geralmente a gente lê livros da doutrina que talvez a criança não vá se interessar. Mas é importante explicar para ela para que serve esse momento. Inserir ela nesse momento e a gente pode até intercalar com... nem sempre ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim trazer coisas que a criança compreenda, inserir a criança nesse meio. Porque a gente fica nessa, tem que ser os livros da doutrina, mas todo mundo do lar está entendendo o que a mensagem quer passar? Nem sempre, né? Então a importância de pesquisa, tem muito conteúdo na internet, a gente às vezes usa o nosso tempo na internet com coisas aleatórias, né? A gente poderia muito bem parar, pesquisar, isso também no dia a dia, né? A criança fez alguma coisa, respondeu a avó, por exemplo. Use um ensinamento para ensinar a criança. Falar, olha, você não pode fazer isso, por isso, isso e aquilo. Use o ensinamento de Jesus para corrigi-la. Não maltrate, não brigue, não xingue, enfim. Use os ensinamentos de Jesus para ensiná-la. E também o caso desses livros. Antes de dormir, tem a mania, o costume de ler um livro com a criança? Leia um livro da doutrina, leia um livro que tenha ensinamentos de Jesus. Que assim, a hora que ela chegar no centro espírita, nas aulinhas de evangelização, a hora que a professora falar, eu já sei sobre isso porque meus pais me ensinaram. Bem lembrado, né? A importância da educação infantil. É uma maneira também de fazer o evangelho bem simples, com crianças.
é às vezes colocar alguma história, que seja uma história do dia a dia, e realmente transmitir ela para o ensinamento de Jesus. E o Rossandro cita de sempre fazer, por exemplo, você fala para a criança, vamos fazer o evangelho no lar, vamos sentar aqui. A criança não quer sentar, mas de repente você constrói uma cabana, senta no chão, pega uma boneca, um carrinho e vamos contar a história. Será que Jesus ia dividir o brinquedo? Colocar em palavras fáceis, realmente. Giovana, muito obrigada. Enquanto ela contava, eu lembrei do Eurípides. Na verdade, nas reuniões, nós sempre vemos algum espírito revoltado, algum espírito que não entende a situação. E muitas vezes, quando a gente faz ele voltar no tempo, principalmente em alguém, quando evangelizava ele reluta para voltar, mas quando volta ele fala, é mesmo. Minha mãe falava desse tal Jesus, a minha avó confiava. Então, assim, essa é a importância da parábola da semente, né? Então, eu lembrei do Eurípides, na hora da semente aí, que ele sempre contava uma história de um rapaz que tinha uma criança pedindo para ele um pedaço de pão, alguma coisa para comer, e ele sempre ignorava essa criança, até que um dia ele foi lá e deu um pão para a criança. E passou muito tempo, esse que deu o pão morreu numa situação muito mal, e graças a essa criança, ele teve a oportunidade de voltar e corrigir os erros, porque essa criança, esse gesto que ele fez, ajudou essa criança a se transformar em um adulto melhor. Que a criança viu, recebeu aquele pão com alegria, mesmo ele não tendo dado com alegria, a criança recebeu como um ato bom. Então essa é a importância da gente semear, independente seja criança ou adulto, mas a gente deve levar o evangelho. Bom, parabéns a Giovana pela explanação muito clara, muito lúcida, né? Orientação para todos nós, na nossa vida, não é só para a nossa casa, né, Giovana, né, no centro espírita, mas no trabalho, onde a gente estiver, que sejamos missionários, evangelizadores, levando a palavra de consolo, né, de esclarecimento. E enquanto a Giovana falava, só rapidamente, eu anotei aqui, lembrei, Giovana, o Divaldo Franco, ele tem lá a Mansão do Caminho, e eles recebem muitos jovens lá. E ele, uma oportunidade, comentou com a gente como ele fazia com os meninos. O menino gosta de jogar bola, né? Então eles têm vários campos lá na mansão, lá na Bahia, lá em Salvador. E aí quando os meninos estavam dependentes do jogo de bola, tinha que chegar mais cedo para fazer o lanche. E aí quando eles estavam dependentes do lanche e da bola, tinham que chegar mais cedo para tomar banho, né? E depois tinha que chegar mais cedo para fazer a reposição escolar. Então eu acho que a Giovana deixou bem claro que a gente tem que usar de artifícios, né, para cativar a criança para o que a gente quer, para o objetivo, o fim, no caso a evangelização, que é bom para eles, é bom para nós também, né? Nunca esqueci essa sistemática do Divaldo, né? Muito interessante, né? Então, se adaptar à criança, a gente vê muito isso na obra de Monteiro Lobato, quando a Dona Benta ela faz a mediação de leitura, explicando para os netos, né, determinadas passagens que os netos não entenderiam. E esse é o nosso papel também, né, de facilitar o entendimento das crianças, né? Então fica uma vez mais aqui o agradecimento a Giovana, né, que cuida das crianças também, né? Desejamos a todos um ótimo regresso, um bom domingo, uma boa semana de muito trabalho e que estejamos todos juntos no próximo domingo aqui. Bom dia a todos.